Se tiver a velha pergunta de sempre, se tiver gente que está chegando a primeira vez, só manda um oizinho para eu saber, né? Mas tendo gente chegando a primeira vez ou não, o método é sempre o mesmo. Revisar um pouquinho do que a gente viu no encontro anterior e ir avançando, né, lentamente. Então, nós vamos começar fazendo as preces de refúgio Bodhicitta e das 4 incomensuráveis, e quem está conduzindo, né, o encontro hoje puder colocar, isso, obrigada. Então, vamos recitar 3 vezes, 2 vezes em tibetano, 1 vez em português. Sangye chodan soki chonan la chamchu bardu dani kyapsuchi taki jinsoi gingpe sonanke Trula Penchi Sangye Drupai Sho Sangye Chodam Soki Chonang La Chamchu Bardu Dani Kyapsuchi Taki Chinsoi Gingpe Sonanki Drula Penchi Sangye Drupai Sho. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia, até que eu alcance a iluminação, neles eu busco refúgio. Pelo mérito feito através da generosidade, assim por diante, possa eu realizar a budeidade para o benefício de todos os seres migrantes. Cheng de dang deng yu chi dunye yu dan yu chi ewa dang dang mi tre sho cha dang we tan yu sho Sing cheng de dang deng yu chi Dunya yudan yuchi Ewa dang dang mi sho Chadang dewe tanyo sho. Possam todos os seres obter a felicidade e serem felizes. Possam todos permanecer livres do sofrimento e das causas do sofrimento. Possam todos nunca se separar da autêntica felicidade. E possam todos permanecer em um estado de equanimidade, que é livre de apego e de aversão. Somente quem torne do som sangue com quem não primeiro assim, com nós, Tendența la mari împuteră de cibo pe mesentură de oameni față pașnică. O sunt ok, cengila, isso. Da ghițe un pula, este completem banșo, de ghițe tu pe, sente da ghițe ni come pe, donde tange tu vai, șu. Queridos, então que bom. A gente pode seguir, né, as nossas contemplações, né, os nossos estudos, né? Na verdade, seguir com a nossa prática, né? O que a gente tem feito, pelo menos a minha intenção, é que a gente esteja juntos, né, fazendo uma prática de meditação analítica, né, aonde alguns temas são oferecidos e a gente vai buscando gerar a experiência daquilo que está sendo partilhado. E que cada um de nós, após os encontros, né, durante a semana, a gente pratique formalmente, né, o ouvir, o contemplar e o meditar. O ouvir, no caso, vai ser relembrar aquilo que a gente partilhou, né? O contemplar vai ser buscar exemplos, tornar vivo, cavocar aquilo que nós recebemos. E o meditar é tanto, né, fazer uma prática que tenha sido
indicada, né? No caso, eu não tenho indicado práticas formais, né? Mais meditações analíticas. Mas hoje, por exemplo, vai haver uma contemplação, uma meditação analítica. Muitos de vocês já conhecem esse formato, né, que eu vou partilhar. E a ideia é que, né, se não houver uma instrução de uma meditação analítica, né, que haja pelo menos uma prática de deixarmos assentar, literalmente, tudo aquilo que a gente ouviu, né? Quando eu falo, né, do ouvir, contemplar e meditar, eu sempre me lembro de uma imagem de um filme que eu acho que a maioria de vocês assistiu, que foi o Matrix. Lembra? Principalmente o impacto maior é no Matrix 1, quando é revelado ao Neo, quando ele chega dentro lá da cápsula, da nave, né? Quando mostra-se uma tela de computador e se mostra que o que os seres experimentam é uma operação a partir de um software. E se mostra uma tela onde letrinhas verdes caem. Para quem não entende aquele software, é só um vídeo com letrinhas verdes caindo. Mas para o programador, para quem entende aquele software, ele é capaz de enxergar o que aquelas letrinhas, aqueles números, aqueles algoritmos estão revelando e construindo, né? Então, quando nós ouvirmos, é como se nós estivéssemos entendendo, né, como que a programação é feita. Quando nós contemplamos, nós estamos vendo, né, o funcionamento daquele código, né? Nós estamos questionando, esse código pode ser aperfeiçoado, esse código pode ser melhorado, na prática, como isso acontece? E aí, quando a gente senta para meditar, é literalmente como se aquela telinha estivesse diante de nós. E no silêncio, aquelas letrinhas vão sendo absorvidas e a gente vai vendo a partir daquele código, né? Então, o Te, Sam e Gom, em tibetano, ouvir, contemplar, meditar. Ou em sânscrito, Shuta, Chinta, Bhavana. Isso é uma prática formal. Eu já falei isso várias vezes e eu vou continuar falando. E vocês têm ouvido isso a partir dos mestres de vocês aí no Brasil, né? As 3 prajnas, as 3 formas de sabedoria discriminativa que vêm através do ouvir, contemplar, meditar. Olha, eu também me lembro de ter partilhado isso em algum encontro anterior. Quando a gente contempla, por exemplo, uma Shedra, né, a, 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 a prática dos yogis, né, a realização do yogi. A realização do yogi vem dessas 3 práticas. Né? Porque eles ficam, eles vivem isso. Né? Então, a visão última de um yogi é com base nas 3 páginas. Né? Então, eu falo isso tudo só para lembrar, né, dos nossos deveres de casa, da nossa tarefinha de casa, né, que é sempre procurar praticar essas 3 páginas a partir daquilo que a gente está conversando. E voltando, né, só recapitulando e já linkando, né, para ampliar um pouquinho mais os passos que nós estamos dando. A semana passada, nós estávamos trabalhando a pergunta, né, se todos os seres têm a natureza búdica, o que nos distingue de um Buda? Né? Na verdade, não foi bem essa pergunta que foi feita, mas foi assim, se um Buda é um ser que atingiu a realização máxima e não vai seguir renascendo em Sansara, o que ele pode fazer por nós? A gente viu que eles seguem nos ajudando porque eles manifestam os 3 kayas, né? O Dharma Kaya, essa dimensão última da realidade última da nossa mente, e eles manifestam 2 kayas que são Rupa Kayas, 2 corpos de forma. Kaya significa corpo. Então, ele manifesta o corpo do Dharma, o corpo da verdade última, o Dharma Kaya, mas eles também manifestam Rupa Kayas, corpos de forma. Um corpo de forma que é visto pelos seres comuns e ordinários como nós, que nós chamamos de Nirmanakaya, ou seja, corpos de emanação física, que tanto podem ser seres humanos, quanto também seres inanimados. Nós vimos, por exemplo, Monte Kailash, ele é considerado
uma emanação do próprio Buda, né? Ele é o local da morada de Chakrasamvara para os budistas. Então, ele é um tipo de Nirmanakaya. Mas os Budas também emanam corpos de emanação que são vistos exclusivamente pelos bodhisattvas, pelos seres que já estão nos estágios bem elevados dos estágios de treinamento do caminho do bodhisattva, que são os aspectos Sambhogakaya, ou seja, as deidades, as inteligências, as sabedorias com os seus corpos específicos, né? Então, um Buda, ele continua seguindo, beneficiando os seres através de sua manifestação Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya. Mas nós estamos dando passos, principalmente para clarificar certas expressões técnicas dentro do budismo que nós encontramos nos textos tradicionais, nas preces, nas sadhanas, e nós vimos que em todos os ensinamentos, em todas as sadhanas, aparecem expressões como 2 obscurecimentos, 2 acumulações, 2 benefícios ou 2 propósitos. Então, nós estamos desvendando, mesmo que seja um pouquinho, o significado, né, dessas expressões. Então, é muito importante a gente entender que quando a gente fala de um Buda perfeito e completo, nós não estamos falando apenas de alguém que está praticando o caminho do Dharma. Não é alguém que está apenas nos booms, nos estágios do Bodhisattva. Lembrando que há 10 níveis, né? 10 booms, 10 estágios do caminho do Bodhisattva. Porque alguém que, por exemplo, um praticante que já esteja no 9º boom, ou seja, que já é realmente um Bodhisattva, que está ali praticamente quase se tornando um Buda. Ele está muito próximo da condição de um Buda, mas ele ainda não é um Buda, ele ainda é um Bodhisattva. É um Bodhisattva do 9º boom, do 10º. Então, dentre os seres como nós, há seres que eu levanto a mão e me incluo, praticantes que estão na condição de aspirantes ao caminho do Bodhisattva. Nós estamos já no caminho do Bodhisattva. Nós estamos já no caminho que é chamado caminho de acumulação, né? É uma linguagem também técnica que vocês provavelmente conhecem, né? Nós temos o caminho da acumulação, aí tem um outro caminho, que eu não vou dar o nome agora, e tem o caminho da visão. Entre o caminho da acumulação e da visão, tem o caminho da junção. Por quê? Porque ele é a junção do caminho da acumulação com o caminho da visão, né? Então, pelo menos aqui, no caminho da acumulação, todo mundo, por favor, levanta a mão. Né? Nós estamos. E muitos de nós estão aqui já, no caminho da junção, da união com o caminho da visão. Por quê? Porque nós já temos flashes de experiência do que é a visão. Pela bênção dos mestres, lembra? Os mestres, os gurus, os lamas, eles são a raiz das bênçãos. Então, pelas suas bênçãos, pela repetição e pela intensidade da prática, nós experimentamos a visão. Nós vemos de um modo amplo. A visão obscurecida, ela é rasgada, nós estamos dentro de uma bolha, é como se a gente fizesse assim, ó, puf, e botasse a cabeça para fora. E de vez em quando a gente respira amplo, a gente vê de um modo vasto, e sem perceber, puf, a gente entra de novo. Por quê? Porque nós estamos o quê? Nós estamos acessando a visão, mas ainda, estou dizendo por mim, aspiro que muitos de vocês já tenham essa visão completamente estável. Ou seja, ela não retorna mais. A visão está sempre diante de nós. Mas, para praticantes que ainda estão, né, ali, passando do caminho da acumulação para o caminho da junção e tendo gostinho do caminho da visão, né, a gente ainda tem esse retrocesso. Né? E aí, quando a visão é realmente estabelecida, passa-se para o caminho da meditação. Ou seja, a visão é estabelecida. E o que eu faço, eu também estou no caminho da acumulação. Sentindo um gostinho do caminho da união, da junção, caminho da transição,
e tendo flashes de segundo de bem-aventurança do estágio, né, do caminho da visão. Mas, quando a gente atinge o caminho da visão, aí o caminho da meditação se estabelece. Porque a meditação é quando a gente cultiva, é quando a gente realmente se familiariza completamente com a visão, de um modo que não há completa reversão, e mais do que isso, nós somos aquilo que vivemos, somos aquilo que vemos. E quando o caminho da meditação se estabelece, é que surge o que é chamado do caminho da não meditação, o caminho do não mais aprender. Aí a gente se torna um Buda. Um praticante do 9º, 8º caminho do Bodhisattva, ele está aqui na transição do caminho da meditação para a não meditação. Mas um praticante do caminho do Bodhisattva no 9º nível, ele ainda está aqui, no caminho da meditação. Então, por que é muito importante a gente falar sobre isso? Esses ensinamentos, quando a gente contempla, isso tudo é muito refinado, né? A gente passa anos e anos, vidas e vidas contemplando. Mas nem que a gente agora não contemple com profundidade, mas entender que existe o reconhecimento desses estágios e que os grandes mestres, eles vão dizer, eu estou aqui, eu estou no caminho da visão e olhe lá, dá um alívio. Porque a gente diz, tá bem, então tá tudo bem que eu de vez em quando me sinta estável e de vez em quando oscile um pouquinho, né? Porque dentro do caminho dos bodhisattvas existe uma metáfora muito bonita que se diz que até o 7º, 8º bhumi, ou até o 7º, 8º nível, a experiência, pelo menos até o 6º e 7º, a experiência é de um vagalume. Mas um vagalume que não tem autonomia quando liga o on e o off. É um vagalume que de vez em quando liga e de vez em quando apaga. De vez em quando consegue dizer eu quero que ligue, mas sem dizer eu quero que apague, apaga. Né? É só no 7º, 8º bhumi que a gente tem autonomia de ligar e desligar. E a partir do 8º e 9º bhumi que o turn off, ou seja, o desligar, desaparece. Nós estamos sempre ligados e irradiando. Tá? Então, lembrarmos desses ensinamentos, pelo menos para mim, dá assim um conforto. Está tudo bem, né? Estamos no caminho do Bodhisattva. Né? Então, seres como nós, que são, pelo menos, aspirantes no caminho do Bodhisattva, que já estão no caminho da acumulação, né? Nós estamos dando passos muito firmes nessa senda. A gente precisa ter esse propósito, essa motivação e sermos generosos conosco mesmos quando a gente vê, não, eu tô dando passos firmes. De vez em quando eu até esqueço que passo que dei, mas quando estou dando passo, ele é firme. Né? Então, compreender que o caminho do Bodhisattva é um caminho gradual realmente nos alivia da aflição, da cobrança excessiva, quando nós caímos em armadilhas de emoções aflitivas. Como, por exemplo, no ambiente da sanga, quando a gente faz uma comparação e, consequentemente, surge, né, uma competitividade, né? Mesmo que essa competição não seja externalizada, né? Mesmo que essa comparação ela esteja travestida de uma roupagem de Dharma, ela ainda é uma projeção de uma emoção aflitiva, de inveja, de julgamento, né? Então, quando a gente percebe que caiu nessas armadilhas, isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Porque quantos simplesmente são dragados, cooptados por essas armadilhas e não percebem? A gente já está percebendo. Então, isso já é um ganho. Quando a gente percebe, a gente renova as nossas intenções, renova a nossa motivação e segue no caminho. Né? Então, nós precisamos realmente entender que há estágios mais avançados em que não há o retrocesso na realização que se obtém, mas que nos primeiros estágios há ainda uma oscilação e todos os textos tradicionais, todos os sutras que abordam o caminho do Bodhisattva falam, né, que são estágios em que ainda há o que eu estou chamando aqui de oscilação.
Perceber que estamos sendo fisgados. Isso é extraordinário. Porque perceber que estamos sendo fisgados nos permite tirar aquilo que está nos fixando. Eu tenho liberdade, eu tenho escolha, né? Fazer exercício da liberdade. Nós não estamos sendo simplesmente dragados, jogados de um lado para o outro. Eu vejo, estou sendo fisgado, estou sendo pensado. E aí eu faço escolhas. Tá? Então, veja, a importância, né, de nós entendermos, e aí eu falo para os praticantes que têm conexão tanto com Vajrayana Sutrayana, quanto com Vajrayana tanto com Vajrayana Sutrayana, quanto com o Mahayana Tantrayana, que nós chamamos de Vajrayana, né? Eu tenho o Sutrayana e o Tantrayana. Os dois são aspectos do Mahayana. Principalmente até para os praticantes do Vajrayana. É muito importante a gente entender que se não houver o que a gente chama em sânscrito de smriti, ou o que nós chamamos em tibetano de drempa, o que é chamado em inglês, que está na moda, mindfulness, e em português a gente chama de atenção plena. Se não houver essa qualidade de mente, a gente vai se perder ao longo do caminho, porque sequer a gente vai ver que está sendo fisgado. E lembra, atenção plena, mindfulness, são tentativas não muito boas de se traduzir essas duas palavras, smriti em sânscrito e drempa em tibetano, porque essas duas palavras significam a mesma coisa, que é lembrar, relembrar, não esquecer. Então, praticar a atenção plena nas suas diferentes formas é não nos esquecermos do propósito no qual nós nos lançamos. Então, o caminho todo, não importa qual veículo dentro do qual nós estamos imersos, se faltar essa qualidade de lembrança, de memória do propósito que eu assumi, eu me perco na prática. E isso vai desde um simples focar na respiração, que de simples não tem nada, é uma prática que o próprio Buda fez e que foi a base para que ele seguisse todo o caminho, mas aparentemente é simples, senta e foca na respiração. E daqui a pouco eu estou pensando quando é que a quarentena vai acabar, se hoje eu vou fazer a mesma comida de ontem, eu vou fazer uma comida diferente, será que eu vou conseguir comprar verdura e leguma, fruta fresca? Ou seja, meu propósito é simples, focar na respiração. Mas se eu esquecer do meu propósito, a minha mente vagueia. E não tem problema nenhum que surja um vaguear, que surja um pensamento discursivo. O problema é quando eu vou, quando eu sou levado para aquele pensamento. Então, tão logo surja um pensamento, por exemplo, na meditação silenciosa, nós usamos o que eu gosto dessa nomenclatura, nós chamamos dos 4 R's. Eu reconheço, eu relaxo, porque normalmente quando a gente vê que vagueou, a gente fica tenso. Então, eu reconheço que vagueei, relaxo, retorno ao propósito e repouso. Então, reconheço, relaxo, retorno e repouso. Repouso em quê? Repouso na prática que eu estava fazendo. Essa instrução dos 4 R's vale para todas as práticas, para uma visualização, para uma recitação, para tudo. Reconheço que vagueei, que me perdi, relaxo, porque provavelmente vai surgir uma tensão no corpo, retorno ao foco e repouso praticando. Reconheço, relaxo, retorno, repouso. Obrigada, Rogério, isso mesmo. Então, veja, por que eu estou dizendo isso? Porque se eu me esqueço do meu propósito, né, se eu opero por esse estado mental que tem uma absência, uma ausência de smriti, drempa ou atenção plena, nós vamos nos esquecer daquilo que nós estamos aspirando sustentar. E é isso que acontece, né? A gente, pelas bênçãos do mestre, a gente acessa uma visão, mas a gente se perde, vagueando em preocupações mundanas, ordinárias, e esquecemos do nosso propósito. Então, a gente esquece do nosso propósito principal, né? Que é sustentar uma condição natural.
Então, pode ser que a gente tenha, assim, uma sensação aparente até de que haja uma estagnação, de que haja um retrocesso. Mas aí, agora sim, eu estou dando de dedo para vocês e dando de dedo para mim mesmo. Não há como retroceder depois de ver. Não há como retroceder depois de ver. Agora repitam comigo, terceira vez. Não há como retroceder depois de ver. O que há são essas experiências de lapsos nossos de memória sobre aquilo que a gente viu. É assim, eu estou vendo e estou extasiada. Uau, é verdade. Né? O que eu estou vendo é uma projeção da minha raiva, é uma projeção da minha carência. Não é sólido essa experiência. Aí passa 2 minutos, o que não era sólido mesmo? O que mesmo que eu vi? A gente se perde. Mas uma vez que eu vi, não há retrocesso em quê? Não há retrocesso na marca mental que essa visão gerou no meu fluxo mental. Semana passada alguém perguntou se as marcas mentais eram o que era samskara. Exatamente. Essa marca mental, que samskara significa cicatriz, essa cicatriz benéfica que surge no nosso fluxo mental, ela nunca mais é apagada. Ela está ali. O que pode acontecer é que ela não vai ser o quê? Nutrida, então ela vai ficar apagada. Né? Samskara também é traduzido como ravina. Sabe, ravina, quando uma chuva muito forte cai e abre um sulco na terra, e toda vez que chove, forte ou fraco, a água escorre por aquela ravina. Então, as marcas mentais, elas geram esse sulco, e toda vez que uma chuva cair, a água corre por aquele vale que foi aberto. Então, uma vez que nós vimos esse suco de ver por meio de lucidez e compaixão, nunca mais desaparece. O que pode acontecer é que outros sucos, outras marcas mentais fortes também sejam geradas, e aí aquela marca mental fique ali potente e latente, mas não se manifestando naturalmente. Quando nós ouvimos os ensinamentos, nós entendemos, e entender não é suficiente. Dizer, nossa, isso é muito legal. Eu já ouvi isso muito de algumas pessoas que dizem, tal mestre, tal lama. Adoro quando eles dão ensinamento, a gente dá risada deles, eles fazem coisas engraçadas, a gente entende através da piada. É verdade, as piadas, as metáforas são meio hábeis, mas apenas entender não é suficiente. Apenas achar legal não é suficiente. Porque nós não vamos tirar proveito daquilo que a gente só entendeu. Tudo isso que a gente só entendeu, com certeza vai se esvair, vai perecer, vai se perder, porque o conhecimento autêntico, supremo e verdadeiro, a sabedoria, ela não vai se esvaziar, ela não vai se esvair de nós se ela não for meramente acessada de fora para dentro, mas quando ela for acessada de dentro para fora. E é isso que os mestres fazem conosco. Eles nos fazem acessar de dentro para fora. E aí, para a gente sustentar a visão, essa sustentação da visão, quando acontecer de dentro para fora, não vai depender exclusivamente de causas e condições externas. Por que eu digo não vai depender exclusivamente de causas e condições externas? Por quê? Ir para um encontro semanal da Sangha, seja presencial ou virtual. Participar de retiros, seja agora presencial ou virtual. Para engajarmos nas nossas práticas diárias, que nós temos compromissos porque recebemos instruções para mantê-las. Tudo isso são meios hábeis, condições para que essa visão que foi experienciada de dentro para fora seja nutrida
irrigada. Então, todo o caminho budista, ele é um tipo de, em tibetano a gente diz lojong, ou seja, é um tipo de treinamento da mente. Treinamentos da mente, assim como quando eu faço um exercício físico, isso gera o quê? Uma alteração na minha musculatura. O treinamento da mente gera uma alteração no meu fluxo mental, porque ele gera uma impressão, um registro no meu fluxo mental. Essas impressões fortes e intensas que surgem do treinamento da mente através das diferentes práticas, essas impressões elas perduram para todo o sempre, para além da nossa existência atual, né? Mas nós precisamos facilitar para que essas marcas mentais que surgem pela conexão com o Dharma, para que elas se repercutam em ações de corpo, de fala, que elas não fiquem apenas como registros mentais. Porque, veja, nós temos as condições primárias, que são esses registros que, inclusive, nós não só estamos gerando nessa vida, mas nós, com certeza absoluta, herdamos de seres que surfaram esse fluxo mental em vidas passadas, né? Porque nessa vida o Dharma do Buda surgiu como um interesse na nossa vida. Porque nós já temos essas marcas mentais. Nós já temos o quê? Essas sementes, essas condições primárias. Mas nós precisamos do quê? Das condições secundárias. Por exemplo, uma condição secundária muito favorável é o refúgio na Sangha, que nos permite praticar juntos, né, nos apoiarmos mutuamente. Então, essas sementes que nós já temos, elas precisam do solo fértil, elas precisam de sol, elas precisam de água. Então, o ambiente da Sangha propicia isso tudo. O mestre, a mestra, nos oferece todos esses, como que se diz? Quando a gente põe, não implementos químicos. A Cíntia está aqui, a Cíntia sabe. Quando a gente põe material orgânico na terra, ao invés de pôr produto químico, como que chama isso que a gente põe na terra? Calcário, a gente põe... Como que a gente chama isso, esses implementos? Ainda não veio a resposta, mas vocês sabem o que eu estou dizendo. Ao invés de eu pôr fertilizante químico, adubo. Obrigado. Nem precisou, um monte de gente falou. Mas tem uma outra palavra técnica. O que é, Cíntia? Não, eu tentei falar, mas não deu tempo. Eu ia dizer adubos. Adubo orgânico. Adubo orgânico, né? Então, veja, Então, a gente precisa de adubos. Compostagem. Exato, as palavras bonitas que eu queria são essas. Adubo, composto, humus, tudo isso. Veja, e esse material que a gente vai nutrir, ele vem da nossa própria vida. É como se, assim, o elemento externo, ele fosse o adubo químico, que ajuda, que ajusta a nossa vida, que ajusta um pouquinho o nosso solo, mas ele desgasta, porque nós geramos dependência no produto externo, químico, no pesticida que elimina pragas, no adubo químico. Mas quando eu uso o adubo orgânico, quando eu uso a compostagem, eu estou usando os elementos que fazem parte da minha própria vida, né? Então, esse é um ponto muito importante. Entender que uma frase que nós ouvimos dos mestres, e que eu sei, que nos irrita às vezes, que é: como que eu faço para avançar na prática? E os mestres dizem: integre a sua vida à prática, e aí a sua prática vai avançar. Seus filhos são a oportunidade de praticar. Seu trabalho é a melhor oportunidade de praticar. Muitas vezes a gente fica bravo, mas é verdade. Porque a família, o companheiro, o vizinho, o trabalho, tudo isso é matéria orgânica para gerar o composto que não só torna o nosso terreno, o nosso solo fértil para a semente florescer, como enriquece. E esse enriquecimento não se esvai. Essa é a grande diferença de um solo que produz muito em grande quantidade a partir de implementos químicos, de um solo
que produz muito, às vezes não tanto quanto aquele que produziu a partir de implementos químicos, é verdade, mas que produz de um modo profundo e suficiente. E esse solo que recebeu o adubo, o composto orgânico, ele está preparado para novos plantios e para novas colheitas. Não é aquele plantio, não é aquela colheita que ao final o solo está completamente esvaído, está completamente pobre, né? Então, é integrando a nossa vida na prática que nós vamos ter sempre um solo propício para essas marcas mentais, para esses imprints que a prática gera em nós, esses imprints muito fortes, que é aquele momento de visão que a gente tem durante um retiro, durante a nossa prática, ele se perpetue e esteja sempre ali, disponível para a gente acessá-lo novamente. Então, vamos retomar para a pergunta que eu fiz, né, logo no começo, linkando com a pergunta que foi oferecida na semana passada. Que é, né, o propósito, até eu pedi para colocarem como título do nosso encontro hoje, né, algo como assim: se todos os seres têm a natureza búdica, qual é a diferença entre nós e um Buda? Então, essa resposta é daquelas que de tão simples chega a ser irritante, porque nós sabemos que a diferença é que um Buda manifesta completamente esse potencial e nós temos apenas, neste momento atual, o potencial latente. A resposta óbvia, evidente e simples é essa. Mas eu vou tentar trabalhar um pouquinho mais para que a gente não se perca achando que o simples é fácil, porque não é. O simples, ele é simples quando a gente está com todas as causas e condições ali completamente maduras para frutificar e florescer. E nós estamos num estágio provavelmente muito perto disso, muito perto, mas ainda há alguns passos a serem dados. Então, eu vou trabalhar da forma como me foi oferecida, da forma tradicional, e usando com base os ensinamentos do oitavo Gyan Drupa, que é, né, o texto que eu estou usando como base principal para as nossas conversas, eu vou oferecer, né, uma perspectiva bem gradual, para a gente perceber, nós estamos nessa direção. E aí a gente fica feliz. Então não importa se a gente dá um passo e tem a sensação que voltou meio. A gente deu um passo. E é saber que, em verdade, é uma sensação kármica de estar retrocedendo. Mas que se a nossa motivação é verdadeira e genuína, a gente não retrocedeu. É apenas uma experiência que faz parte da experiência de Sansara. Então veja, o que é um Buda? Uma definição, assim, tradicional. Um Buda é um ser que purificou totalmente, olha a palavra-chave, totalmente os dois obscurecimentos. Um Buda é um ser que atingiu perfeita e completamente as duas acumulações. Um Buda é um ser que obteve o absoluto e último fruto dos dois benefícios ou dos dois propósitos. Semana passada a gente já começou a ver, né, o que são os dois obscurecimentos, o que são as duas acumulações, o que são os dois propósitos. Então eu vou retomar, tentar brevemente retomar e oferecer algumas coisas mais detalhadas, principalmente sobre as duas acumulações. Porque semana passada, se tiver alguém aqui, eu acho que no encontro online agora, pelo jeito, não tem ninguém que não estava nos encontros anteriores, mas é possível que, ficando esse vídeo, né, disponível na internet, eu não sei se o pessoal está assistindo ou não, fiquei curiosa agora, vou dar uma olhada depois. Tem como saber, né? Não sei, falando bobagem aqui, né? De repente nem tem como saber se as pessoas estão vendo ou não. Mas se as pessoas estiverem vendo, e tiver alguém que está assistindo esse encontro agora, e não tem muita clareza do que são os dois obscurecimentos, semana passada eu trabalhei bastante sobre os dois obscurecimentos.
Então, você pode olhar no encontro da semana passada. Mas, só para a gente relembrar, porque, não sei, estou sentindo que tem alguém aí que não lembra, né? Eu preciso ter uma desculpa boa para voltar. Né? Então, veja, 2 obscurecimentos. Né? Um Buda não é um ser que, assim como nós hoje, está trabalhando e está obtendo a purificação dos 2 obscurecimentos. Porque sim, nós estamos. Não tenho dúvida. Se alguém disser, monja, eu não purifiquei nada a respeito dos 2 obscurecimentos, você está praticando uma ação não virtuosa, porque não é verdade. Porque senão você não estaria aqui, o que aí no Brasil é um domingo de manhã, sentado, né, ouvindo uma monja que está no Nepal partilhando o Dharma. É porque muitos dos obscurecimentos emocionais e cognitivos já foram purificados. Então, esses são os 2 obscurecimentos que um Buda purificou totalmente. Os obscurecimentos emocionais são aqueles, muito brevemente, relacionados aos 3 venenos da mente, a ignorância, o apego, a aversão, ou as 6 emoções perturbadoras, correspondente aos 6 reinos da roda da vida, ou aos 51 fatores perturbadores da mente. Todas essas classificações, elas falam do quê? De aflições mentais, de estados mentais aflitivos que distorcem as nossas experiências, projetando-se e dando configurações do que nós chamamos de cada um dos 6 reinos de Sansara. Então, as emoções aflitivas, elas são o quê? A base dos obscurecimentos emocionais, que encobrem o quê? O aspecto último da realidade. Esses obscurecimentos emocionais, eles nos fazem perceber, eles nos retiram a capacidade de perceber tudo que nós vemos como um substrato, uma base sobre a qual nós imputamos o quê? Qualidades. E nós ficamos presos e atados a essas qualidades que as nossas emoções aflitivas projetaram sobre essas bases, esses substratos. Bases, substratos podem ser pessoas, locais, objetos, fenômenos, né? Nós imputamos essas qualidades e esquecemos desse processo de magnetização, de rotulação que nós mesmos realizamos. Né? Então, isso é um obscurecimento, é um esquecimento. Alguém fala alguma coisa para mim apenas tendo uma posição diferente da minha e eu digo, você está me acusando, você está me agredindo. Opa, será que a pessoa está me agredindo? Pode ser que ela só esteja discordando, mas o meu ego está tão inflado que tudo o que vem de encontro e não ao encontro do que eu penso, soa como uma agressão, soa como uma violência. Aí eu fico com medo, com raiva e eu agrido. Entende? Então, isso que significa as emoções aflitivas se projetando e criando experiências que eu acredito que são completamente externas, porque, veja, é uma relação, né? Então, existe uma interação, né? Então, não dá para dizer que é 100% externo, porque há uma interação, mas há uma parcela muito grande de projeção nossa nas nossas experiências quando elas são aflitivas. Porque mesmo que o outro, do outro lado, realmente esteja com raiva, realmente esteja querendo nos agredir, se na minha mente não houver raiva nem medo, mas houver compaixão e amor, o outro grita e dentro de mim esse grito não ressoa gerando raiva e aflição, ressoa gerando tolerância, compaixão. Às vezes, até a necessária compaixão irada, que é, eu grito para o outro também, para o outro parar. Né? A gente dá uma sacudida para o outro parar. Né? Mas a base da compreensão do que é o obscurecimento emocional é a compreensão de que
o mundo externo é inseparável do mundo interno. Então, se o meu mundo interno estiver permeado por emoções aflitivas, o que eu experiencio do outro lado é samsara, uma experiência de migração dentro de renascimentos e mortes marcados por aflição e sofrimento. Isso podem ser renascimentos e mortes somáticos, ou seja, uma vida, um ser nasce, cresce, envelhece, adoece e morre, uma morte biológica. Mas também esses processos, eles acontecem como transmigrações dentro de identidades, relacionamentos, profissões, né? Se eu não reconheço como que um nascimento surgiu dentro de um relacionamento, dentro de uma profissão, quando esse relacionamento ou essa profissão se finda, a nova profissão, um novo relacionamento vai ser tingido e marcado e maculado pela mesma operação mental aflitiva. Então, um Buda é um ser que completamente, totalmente purificou as emoções aflitivas. Os Bodhisattvas, até lá pertinho, chegando, né, do 10º Bhumi, eles ainda têm frações de obscurecimentos. Do 9º, 8º, 7º, isso tudo ainda, felizmente, já é bastante sutil, né? As emoções mais grosseiras, né, elas já não estão mais presentes, só as emoções bem sutis. Mas do 7º para baixo, muitas emoções aflitivas ainda têm presença, né? Então, reconhecer isso é um alívio, porque nós estamos no caminho dos Bodhisattvas. E um Buda é um ser que totalmente purificou as emoções aflitivas. E ele, Dalai Lama, ele é considerado Cherenzi, né? Isso é bem delicado, porque se você perguntar para um tibetano, ele vai dizer, ele é o Buda Avalokiteshvara, né? O Dalai Lama, ele diz, eu sou só um monge. Eu vou dizer o que eu tenho para mim. Dalai Lama é meu preceptor, enquanto praticante laica, né? Antes tomei preceitos de praticante laica com ele, em Bodh Gaya. Eu não tenho dúvida de que ele é um bodhisattva do 9,999999. Ele é Cherenzi em meio a nós, né? Aí você vai dizer, mas ele está ainda em meio a nós. Mas ele é uma manifestação nirmanakaya dos Budas. Então, eu vou dizer, não, dizer 9,99, que é o resultado de DNA positivo, não se aplica, né? Eu reconheço ele como um Buda, né, se manifestando na condição nirmanakaya para nós. Mas ele, dentro da perspectiva da cultura tibetana, ele é Cherenzi, né, em meio a nós. Mas, voltando, um Buda purificou totalmente as emoções aflitivas que correspondem aos obscurecimentos emocionais, e um Buda purificou totalmente os obscurecimentos, o quê? Cognitivos, que se referem ao fato de que, quando nós, imersos em samsara, olhamos tudo ao redor, nós não estamos vendo os fenômenos a partir da sua verdadeira natureza. Nós estamos vendo a partir das projeções das emoções aflitivas. Nós estamos presos a conceitos. Por isso que se diz obscurecimentos cognitivos ou conceituais. Nós estamos presos, obscurecidos por conceitos, rótulos, valores que nós acreditamos que os fenômenos, as pessoas, os lugares têm em sua essência. Nós estamos acreditando que aqueles conceitos, valores, rótulos, eles são inerentes à natureza desses fenômenos, o que não é verdade, né? E isso inclui o nosso próprio eu, as nossas identidades que nós construímos nos diferentes ambientes e com as quais nós precisamos nos relacionar, porque elas são os veículos para nós nos relacionarmos com o mundo. O problema é quando eu acredito que essa identidade é sólida, né? Aquele exemplo de autoridades que escorregam na calçada e alguém vai ajudar a levantar, mas não se contém e dá risada, porque nós temos esse karma, né, de dar risada quando uma coisa dessa acontece, e a pessoa ajuda aquela autoridade a se levantar, mas dá risada
e a pessoa dá voz de prisão. Isso não é mentira, isso não é, conto, né? Isso é uma situação que eu sei, porque inclusive eu sei quem é essa autoridade. Vocês sabem que isso é verdade, né? Então, veja, as identidades, elas são meios hábeis para nós nos relacionarmos em meio ao mundo. Meios hábeis para nós beneficiarmos os seres. Agora, se eu acredito nessa identidade, e aí quando eu vou para casa, eu continuo brincando daquele mesmo papel que eu desempenho quando eu estou no meu ambiente de trabalho, em que eu sou uma autoridade, e quando eu chego em casa eu dou ordem para minha esposa, dou ordem para o meu filho, dou ordem para o meu marido, né, porque pode ser uma autoridade do gênero feminino, eu dou ordem para as pessoas que estão em casa, né, eu estou gerando causas e fontes de sofrimento para mim e para o outro, porque eu não entendo que as identidades são meios hábeis. Então, veja, se nós acreditarmos na solidez e na autonomia dessas identidades. E por que autonomia? Porque uma autoridade só é autoridade dentro do seu gabinete quando tem pessoas que estão subordinadas a ela. Então, existe uma relação de hierarquia, de subordinação. Agora, quando existe, né, o reconhecimento de que naquele ambiente existe um papel com uma autoridade, mas que saindo dali eu sou igual a qualquer outra pessoa. Quando eu estou bebendo uma cerveja com os amigos no boteco, nós somos só amigos. Quando eu estou em casa, não existem pessoas para obedecer, mas existem pessoas com quem eu devo trocar, né? Isso significa reconhecimento de que as identidades, elas não são autônomas, elas surgem na dependência de causas e condições. Então, em diferentes ambientes, algumas identidades não têm substrato suficiente para ser mantidas. Mas se eu acredito na solidez delas, eu vou brigar para mantê-las. E daí eu não só vou pessoalmente sofrer, mas eu vou fazer muitos outros ao meu redor também sofrerem. Então, e esses sofrimentos, eles muitas vezes são dilacerantes, eles são avassaladores. E essa sensação de sofrimento avassalador não só respinga nas pessoas mais próximas de nós, mas muitas vezes as draga, né? E nós sufocamos as pessoas, nós machucamos as pessoas, assim como machucamos nós mesmos, né? Eu sei que tem gente aí que também, agora eu me lembrei que tem gente na Sangha que também tem esse título de autoridade, né? E é maravilhoso, né? A gente dá risada das nossas mazelas, né? Então, a melhor prova de que nós não estamos imersos na piada que foi oferecida é quando a gente dá risada dela, né? Então, assim, eu vivi muito nesses ambientes em que esse tipo de piada sobre autoridade, né, ofendia. E para outros não, para outros era motivo de gargalhada. Ou seja, um corpo que entende, sim, eu estou imerso nesse ambiente, mas eu até brinco, né? Como se diz, o ator, ele dramatiza um personagem, mas ele sabe que é só um personagem, né? Quando volta para casa, o personagem ficou, porque ele só surge naquele palco correspondente. Então, veja, os obscurecimentos cognitivos, eles se referem ao estado mental que não reconhece a inseparabilidade entre a ausência de existência intrínseca e a aparência que surge como projeção de diferentes estados mentais. Então, o obscurecimento cognitivo, ele é o estado mental que não reconhece inseparabilidade entre vacuidade e aparência, vaziez e luminosidade, aparência e vacuidade, né? E um Buda completo e perfeito, ele purificou totalmente esses obscurecimentos cognitivos. Então, só recapitulando o que a gente disse semana passada, muito brevemente. Os obscurecimentos emocionais nos impedem de atingir a liberação de samsara. Um Shavaka, um Pratyeka Buda, um praticante do caminho do ouvinte que atinge a condição de um Arhat, ele purificou os obscurecimentos emocionais.
Portanto, ele está livre de renascer em samsara. Então, os obscurecimentos emocionais nos impedem de atingir a liberação do samsara. E os obscurecimentos cognitivos, o que eles nos impedem? Eles nos impedem de atingir a perfeita e completa iluminação. Então, é uma distinção entre liberação, que é a realização que um arhat atinge, e a perfeita e completa iluminação, que é a realização que um bodhisattva atinge ao chegar ao estado búdico completo e perfeito. Isso corresponde ao que nós chamamos no budismo de onisciência, que é quando nós compreendemos completamente a natureza dos fenômenos e nós entendemos os fenômenos em sua multiplicidade. Essa é a base para uma Mahayana. Veja, quando a gente diz um bodhisattva, ele não apenas renuncia ao nirvana, que foi o que os arhats fizeram, mas ele renuncia, os arhats renunciam ao samsara, porque eu fiquei em dúvida se eu falei samsara ou nirvana. Os arhats renunciam ao samsara, mas os bodhisattvas, eles renunciam não apenas ao samsara, mas eles renunciam ao próprio nirvana, porque eles sabem que samsara não é sólido. Samsara não é sólido e externo. Samsara é uma posição de mente. Então, quando eu renuncio a essa posição de mente, o nirvana, enquanto a crença de um lugar, uma experiência sólida e concreta, também é renunciado. Então, eu posso renascer, muitas vezes, ainda em samsara, porque samsara é só uma experiência. Sabendo que ele não é sólido, eu posso ajudar a outros seres a atravessarem essa experiência de solidez que muitos seres têm a respeito do que é, né, viver em samsara. Recentemente, uma pessoa me disse, por favor, reze por mim, eu não aguento mais samsara, eu preciso renascer numa terra pura. E aí, naquele dia, não houve condições de conversar com essa pessoa, porque a pessoa estava muito aflita. Eu disse, sim, eu vou rezar. Passado um tempo, sentei e conversei, né, a respeito disso, né? Samsara não é a sua família, samsara não é o seu emprego, não é a dificuldade de obter, por exemplo, uma aposentadoria quando ela já chegou ao limite, né? Samsara não é isso. Samsara é como a gente se relaciona com essas coisas. E mais do que isso, terra pura. Lembra o exemplo meio tosco que eu dei, mas eu acho que os exemplos toscos, eles são às vezes bons, né? Terra pura não é a linha de chegada. Terra pura é o pit stop, se a gente for usar a linguagem de uma corrida de carro, né? Terra pura não é ter vencido a corrida, é parar num local para reabastecer, para receber todos os ensinamentos, todos os treinamentos serem performados, e daí nós seguimos beneficiando os seres, né? Então, veja, quando um Buda ele atinge a total purificação dos obscurecimentos emocionais e cognitivos, ele atinge o que é chamada a realização da Maha Shunyata. Maha é grande, última, suprema. Shunyata é vacuidade, né? Maha Shunyata, ele realiza a grande vacuidade. Ele realizou Prajna Paramita. Quando esses dois obscurecimentos são desvelados, o espaço para Prajna Paramita se manifestar surge, né? Então, é dessa realização última de Prajna Paramita que também a Maha Karuna surge. Maha Karuna é a grande compaixão. Maha, grande, Karuna, compaixão. Por reconhecer, né, essa operação mental em nós e em todos os seres, e termos a Maha Shunyata realizada e a Maha Karuna realizada, essas duas realizações surgem como o quê? Como as asas do caminho Mahayana. Por isso que se diz o Mahayana, ele é composto por duas asas, sabedoria e compaixão, Prajna e Karuna,
né? Se uma dessas duas asas não está presente, o voo não é possível, né? Então, essa é uma perspectiva, né, que permite o surgimento do quê? Do Mahayana enquanto um caminho com base na realização da vacuidade e um caminho com base no quê? Na sustentação natural e espontânea da compaixão. Então, o que é um Buda? É um ser que totalmente purificou os obscurecimentos emocionais e cognitivos. Vocês vão ver que também a gente já conversou semana passada, que quando a gente fala das duas acumulações, é uma forma diferente, uma perspectiva diferente de falar o que foi tratado antes. Mas agora nós não vamos falar em purificar dois obscurecimentos. Nós vamos falar em acumular, no caminho das duas acumulações. Em acumular mérito e em acumular sabedoria. O mérito é o oposto das ações não virtuosas que surgem das emoções aflitivas. Sabedoria é o oposto da visão a partir da crença de um mundo externo com qualidades inerentes. Percebe? Então, o que é um Buda? Um Buda é um ser que perfeita e completamente atingiu as duas acumulações. E nós? Nós somos seres que estamos no processo de acumulação de mérito e sabedoria. Nós estamos no processo. Nós estamos gradualmente caminhando dentro dessas duas acumulações. Então, veja, o aspecto de acumulação de mérito, ele tem duas faces. Uma face que é a face da eliminação, que a gente já viu, que corresponde à eliminação dos obscurecimentos emocionais. E nós temos um aspecto de engajamento. Esse aspecto do engajamento corresponde, né, ao primeiro aspecto, que nós nos abstemos de praticarmos ações negativas de corpo falimente que trazem dor e sofrimento a nós e aos outros seres. E ativamente nós nos engajamos, nós ampliamos, nós desenvolvemos, nós estabelecemos uma prontidão de ações de corpo, fala e mente que sejam virtuosas, ou seja, que sejam de benefício para nós e para todos os seres. Então, há uma intenção, há uma motivação sincera, que num primeiro momento corresponde a uma crença de que nós vamos ganhar qualidades, que nós vamos adquirir qualidades. E tá bem, no começo a gente trabalha com essa crença de que nós estamos ganhando qualidades, estamos num processo de aquisição de qualidades positivas. Mas ao longo do caminho, nós vamos reconhecendo que o que está acontecendo é que apenas nós estamos manifestando qualidades, que essas qualidades sim, são inerentes à nossa verdadeira natureza. Um Buda é um ser que manifestou isso. Nós ainda estamos acreditando que a gente precisa buscar de algum lugar externo essas fontes. Mas, em verdade, essas qualidades, a fonte dessas qualidades já está dentro de nós. Então, veja, um Buda é um ser que despertou da dormência dessas qualidades. Essas qualidades, elas estavam sob um efeito de obscurecimento, elas estavam na escuridão. E um Buda iluminou para sempre. É uma lâmpada que nunca mais se apaga, né? Então, nós precisamos reconhecer que um Buda é aquele que deixou fluir qualidades que sempre estavam lá. E que nós, durante o caminho, o que nós estamos praticando é o fluir dessas qualidades.
Por isso que o caminho ele é tão cheio de alegria e de bem-aventurança, que essas qualidades naturalmente ressoam, né? Então, veja, quando nós acumulamos mérito, o que isso significa? Significa que o nosso fluxo mental estará permeado de registros, de imprints que vão nos impulsionar, vão nos conduzir não apenas à felicidade temporária e condicionada, mas o mérito acumulado e o suporte que nós atingimos por meio da felicidade condicionada à família, a amigos, ela é muito bem-vinda, porque no estágio que nós estamos, nós precisamos desses apoios, dessas contribuições. Mas o mérito que nós atingimos e acumulamos, quando não depende de uma condição externa, quando é uma verdadeira aquisição de mérito, de felicidade não condicionada, não dependente de objetos externos, nesse momento, tudo que nós vemos ao nosso redor surge como suporte e apoio para o nosso caminho, para a nossa prática. E, inclusive, é parte da nossa felicidade. É por isso que os mestres de grande realização, eles não fogem das experiências, eles não renegam os ambientes em que muitas vezes nós, ao longo do caminho, precisamos refinar. E sim, nós vamos ver, provavelmente, a partir da semana que vem, o que são chamados os refúgios, os preceitos do refúgio, e a gente vai ver que, ao longo do caminho, e principalmente no começo do caminho, nós precisamos refinar muitas coisas da nossa vida, até que a gente não precise mais, até que tudo esteja completamente integrado na nossa vida, né? E aí, eu vou pedir para quem está cuidando do nosso encontro hoje, preparar a imagem da contemplação diária, que logo, logo a gente vai usar. Porque nós estamos falando, né, das duas acumulações que um Buda atinge perfeita e completamente. Acumulação de mérito e acumulação de sabedoria. O aspecto da sabedoria é o aspecto ativo da compreensão da natureza dos fenômenos, né? E aí, veja, por repetição e por intensidade, por vidas, nós mantivemos o quê? Uma visão deludida. Nós mantivemos uma visão com base em avidya, em marikpa, uma visão que é uma visão distorcida. E essa visão distorcida, ela se sustenta a partir da crença na dualidade como uma coisa sólida, externa. E essa visão dualística, ela se torna completamente permeante ou pervasiva, né, em todas as nossas experiências. Então, a acumulação de sabedoria, ela é o processo quando correspondente à remoção dos véus de obscurecimentos emocionais, mas em muito e principalmente a remoção dos véus de obscurecimentos cognitivos, que são aqueles relacionados à natureza dos fenômenos, à natureza da nossa própria mente, né? Mais uma vez, eu preciso lembrar, trata-se de um caminho gradual. Então, para isso, nós precisamos reconhecer claramente que pessoas, locais, objetos, todos eles são espaços de possibilidades que são ilimitados em relação a como nós podemos nos relacionar com eles, mas que nós nos sentimos encaixotados e limitados justamente pelas qualidades que nós imputamos e agregamos a eles. Mas, como nós não estamos despertos, acordados, mas nós estamos dormindo
sonhando, babando e roncando, nós não reconhecemos esse processo. Um Buda é um ser que despertou. Ele vê de um modo claro, vasto, completamente desobstruído, né? Então, se a gente for lembrar o que nós vimos, né, quando o oitavo Gyalwandrupa ele fala, né, da acumulação de sabedoria, ele vai falar dessa tríade que precisa ser a sustentação da nossa vida: realização da vacuidade, realização da luminosidade e realização da bem-aventurança. Semana passada alguém perguntou se bem-aventurança é a mesma coisa que nirvana. A bem-aventurança que nós estamos falando aqui é essa tríade, né? O nirvana dos bodhisattvas, porque nós estamos trabalhando a perspectiva do Mahayana tanto Sutrayana quanto Mahayana Tantrayana, né? Principalmente fazendo a combinação deles. Quando nós falamos em nirvana dos bodhisattvas, eu até perguntei essa semana para o Lama Lawa, mas ele não acho que ele estava tem tempo, ele acabou não me mandando a definição do que em inglês a gente chama de non-abiding nirvana. Porque non-abiding nirvana significa aquele nirvana no qual eu não quero viver num estado alheio à realidade, pondo fim à minha experiência de sofrimento, e os outros seres, bem, cada um segue, né, o seu caminho. Né? Não é que um praticante Shavraka e praticar Buda seja mal, não, muito pelo contrário. Né? Eu conheço, porque Shavraka, Pratyeka Buda, Bodhisattva, é motivação. A motivação deles é muito sincera e honesta, porque eles dizem, eu não dou conta nem para mim, então como é que eu posso pensar em ajudar o outro? Mas nessa de esforçar-se para atingir o fruto para si, eles acabam ajudando infinitas pessoas. Então, a realização última de um arhat, se é realmente uma realização completa e última, ela já é um pezinho no caminho do Bodhisattva. Isso é fato. Isso não é nem eu só que acho. Eu posso dizer a partir da minha constatação, mas é isso também que uma boa parte dos textos dizem. Porque outras vão dizer que eles têm que começar do zero, mas uma boa parte, né, dos ensinamentos e os ensinamentos dos mestres, a partir do qual eu tenho recebido e tenho sido treinado, considera que a partir desse ponto de chegada, eles seguem, eles não precisam retomar, né, do ponto zero. Então, veja, por que eu estou dizendo isso? Porque, a partir da perspectiva do Mahayana, o Nirvana é quando há a realização da vacuidade, mas não apenas a vacuidade do eu, a vacuidade também de todos os fenômenos. Por isso, Sansara não é mais uma ameaça. Então, o Nirvana não é o Nirvana onde a minha mente vai repousar indefinidamente e, para mim, o ponto de chegada é esse. Não. O Nirvana, na perspectiva do Mahayana, é atingir essa realização da tríade de vacuidade, luminosidade e a perfeita bem-aventurança. E daí eu posso seguir nesse nirvana, que não é um nirvana onde eu repouso e as coisas ali, para mim, acabaram. Não, é o nirvana onde a minha mente segue renascendo a partir da aspiração de trazer benefício aos seres. Então, vacuidade, né, realização da vacuidade que um Buda atinge perfeita e completamente é a realização do estado original das coisas, o estado antes das imputações, o reconhecimento de que todos os fenômenos de samsara, eles são completamente desprovidos de qualidades e traços inerentes. E a luminosidade, a claridade, é o reconhecimento das aparências manifestando-se magicamente diante de nós a partir da teia da ilusão, e esse aspecto conhecedor da mente, porque esse aspecto da luminosidade da mente é esse aspecto conhecedor. Então, esse aspecto conhecedor da natureza da nossa mente
que reconhece esses processos se desenrolando e não mais se adere, não mais é fisgado por eles. Essa é a realização última da luminosidade. E aí, quando vacuidade e luminosidade são reconhecidos em sua unidade, o terceiro aspecto dessa tríade naturalmente se manifesta, que é o aspecto de bem-aventurança, de êxtase, de olhar tudo ao redor, até mesmo as situações de tristeza, de tragédia, e olhar não sendo dragado pelo sofrimento, mas olhar e ser completamente tomado por uma compaixão irresistível, por uma compaixão que não nos permite ficarmos completamente inertes. E isso não significa que a gente tenha que fazer uma ação física externa, porque a gente vai ver na sequência dos nossos encontros que a bodhicitta é a bodhicitta relativa e a bodhicitta última. E dentro da bodhicitta relativa, eu tenho a bodhicitta da aspiração e tenho a bodhicitta do engajamento. Que isso, numa metáfora bem tradicional, é assim: bodhicitta da aspiração é eu quero chegar num lugar. Então, eu sustento essa aspiração. Bodhicitta do engajamento é eu começo a jornada na direção. Então, muitas vezes, quando essa compaixão insuportável, no sentido de que eu não tenho como sufocá-la, é irresistível, eu tenho que deixar, né, de algum modo, essa compaixão se manifestar, muitas vezes essa compaixão é manifesta no nível da compaixão da bodhicitta da aspiração. E a base da bodhicitta da aspiração é amor, compaixão, alegria, equanimidade. Aí eu, dentro de mim, mesmo que eu não possa fazer nada, eu recito. E quando eu recito, meu corpo ressoa. Quando eu recito, eu recitei as 4 qualidades incomensuráveis, essa recitação ressoa dentro de mim. E nós somos seres de inter-relação. Então, essa ressonância, ela vai chegar nos seres para quem eu estou direcionando essa prece. Não tenham dúvidas. Um professor de física vai dizer que isso funciona. Não precisa ser um praticante budista, né? Ressonância de frequências. Então, a bodhicitta da aspiração, nem que, porque a bodhicitta da aspiração, ela tem níveis muito mais ativos do que, entre aspas, apenas a recitação das 4 incomensuráveis. Mas até mesmo se eu apenas, o que é apenas uma aparência de apenas, né, usando uma redundância para ficar bem gritante o que eu quero dizer, mesmo que haja apenas a aparência de que recitar as 4 incomensuráveis é algo pequeno, ela não é, porque isso é muito forte, isso é muito transformador em nós e nos outros. Então, veja, essa bem-aventurança, ela é o que nos impulsiona, ela é o que nos move, ela é o que sustenta a nossa alegria e energia. Então, o nirvana do caminho do Bodhisattva, ele é essa tríade, realização da inseparabilidade de vacuidade, aparência e bem-aventurança, vaziez, claridade e êxtase. Essa é a experiência última, que nós estamos já experimentando um gostinho. A gente conhece uma fragrância já dessa realização, mas nós estamos o quê? No caminho do Bodhisattva, até atingirmos a realização última de um Buda. Então, eu vou partilhar agora com vocês, bem brevemente, onde eu desconheço quase tudo do budismo, preciso fazer outra pergunta. Eu perdi o final, era alguma coisa sobre o Gyalendrupa. Manda de novo, só para agora eu quero saber o que a pessoa perguntou, o finalzinho da frase, copia e cola de novo, só para eu ver o que é o final da frase. Agora eu vou pedir, não precisa ser agora, porque eu quero contar a história. Eu vou pedir para que seja colocado na tela. O Gyalendrupa já passou por tudo isso? Eu não tenho dúvida. A perspectiva que eu tenho do Gyalendrupa é a mesma que eu tenho do Dalai Lama. E não é uma coisa
teórica, eu vejo ele dando provas de que ele tem essa realização. E aí são coisas que não cabe numa partilha online eu partilhar com relação a ele, e até mesmo do Dalai Lama, eu não presenciei, mas tenho amigos e irmãos do Dharma que são alunos do Dalai Lama, de coisas presenciadas que a gente sabe que já transcendeu ao aspecto físico. Né? Com relação ao Gyan Drupa, eu posso afirmar que eu tenho uma certeza de que ele já atravessou todos esses estágios. Não tenho dúvida. Bodhisattva Mahasattva, então, é um Buda já? Não, ele é um Bodhisattva Mahasattva. Ele está no último estágio. Aí depois ele é um Buda. Tá bom? Tentem experienciar essas questões, porque estou dizendo por mim, tá? A Andrea era muito cognitiva e eu precisei largar a vergonha de não ser uma pessoa intelectual para me lançar a experiência. Né? Tentem experienciar, porque quando a gente experiencia o que está sendo partilhado, a marca mental, o samskara, o imprint que surge não é aqui, na mente intelectual, mas é aqui, é na mente sutil. Tá bem? Então, eu logo vou pedir para que seja colocado na tela, é uma contemplação diária. Essa contemplação diária, ela funciona como muitas das que eu sei que vocês fazem. Alguns fazem com 8 itens, outros fazem com número X e tal. São contemplações que fazem parte da nossa prática diária. Essa aqui em especial, eu tenho assim uma alegria de agora realmente poder transmiti-la para vocês, porque eu sei que muitos de vocês já devem ter ouvido, né, aqueles que são alunos do Kampa Rinpoche, do próprio Gyan Drupa, já devem ter ouvido, provavelmente, essas instruções, assim como eu vou partilhar, mas talvez alguns de vocês ainda não tenham. E por que para mim é muito especial partilhar para vocês? Tem várias histórias que eu vou contar que estão relacionadas a como eu recebi os ensinamentos das monjas dentro do Drupa Amitabha. E para mim é muito significativo, porque eu vejo essas monjas irradiando realização. E a prática que elas fazem é essa. O que eu estou partilhando com vocês é a prática que elas fazem, é o que foi transmitido a mim. E eu vejo nelas a realização que transcende o aspecto físico. Né? E existia, né, eu contei para vocês que quando a gente acorda, às 4h15, às 4h30 começa a prática, cada um vai fazer as suas práticas, mas assim, a instrução é, antes de pôr o pé para fora do tatame ou da cama, a gente faz algumas práticas. Por exemplo, a gente recita os 4 pensamentos que transformam a mente. A gente faz a recitação sobre a vida humana preciosa, impermanência, karma e sofrimento de samsara. E a gente invoca o mestre, o guru último. Pelo menos isso a gente tem que fazer adicionado a recitar Refúgio Bodhicitta. Então, pelo menos, está lá dormindo, levantou, recita Refúgio Bodhicitta, eu vou dizer o que eu fazia. E tento manter, né, agora, mesmo fora, né, do ambiente de monastério. Mas por que eu digo isso? Porque quando você está no ambiente de sangha, é maravilhoso, porque existe um estímulo de você querer fazer mais outras coisas. Né? Então, eu vou dizer aquilo que eu mantenho, mas quando eu estava, né, no ambiente que tinha monjas de grande realização recitando um monte de outras práticas, eu também incluía outro. Mas, o básico, levanto mentalmente, ou, se eu posso, recito alto, Refúgio Bodhicitta, 4 qualidades incomensuráveis e os 4 dharmas de Gampopa. E essa contemplação diária, né, que me foi passada. Essa contemplação diária, e tudo isso que eu falei, só para caso alguém vá chegar e ouvir essa partilha na internet, no primeiro nosso encontro eu falei sobre as 4 qualidades incomensuráveis e no segundo sobre os 4 dharmas de Gampopa. Então, se você quiser saber, pode voltar lá. Eu não sei em qual encontro, deve ter sido o 4º, mais ou menos, eu dei uma breve passagem sobre os 4 pensamentos que transformam a mente. Mas o monge Ridzen está trabalhando a fundo esses 4 pensamentos que transformam a mente. Então, tem fonte muito boa para acessá-los.
Mas eu via que algumas monjas sêniores e algumas monjas também, a gente chama de sêniores e júniores, né? Elas faziam uma recitação bem curtinha, bem assim, pá, 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 pá. Não era cantando com melodia, era só uma recitaçãozinha. E depois ficavam em silêncio. E aí eu perguntei para uma monja intermediária entre júnior e sênior o que ela recitava. E aí o inglês dela é muito bom, mas por ser uma monja ainda júnior, intermediária, sênior, é muito interessante. A gente aprende muito no ambiente monástico. Ela disse, no, no, I cannot talk about this. Ask the senior nuns. Ou seja, eu sei que ela sabe, que ela é muito inteligente, às vezes eu conseguia pegar alguma coisa com ela, ela tem uma compreensão muito boa, mas por ela ser uma, né, monja considerada júnior, apesar de eu saber que ela poderia me explicar bem, porque ela sabe inglês, ela disse que ela não poderia porque eu tinha que perguntar para uma monja sênior. Aí eu perguntei para uma das monjas sêniores o que ela recitava, né? Que eu perguntei, bem, eu falei, aquela que você recita bem no final e depois fica um tempo em silêncio. Aí ela recitou em tibetano. E nessa época eu não sabia nada em tibetano, então não ajudou nada. Só que ela fala um inglês bem truncado. Aí ela tentou explicar o que ela falava. Aí ela falou do espelho, que a gente olha no espelho, mas que no espelho a gente não consegue pegar o que está no espelho. Ela fez assim, alguma coisa do espelho. Aí depois ela falou que a gente não consegue pegar no espelho. Aí ela falou que ela deu o exemplo usa-se muito o exemplo do arco-íris, né? Ela falou, porque o arco-íris está lá, mas não dá para pegar. E aí depois ela falou, me tapa é impermanência. Então ela falou 4 coisas. E essas palavras ficaram muito fortes na minha mente. A coisa do espelho, do não agarrar-se, né, do arco-íris que está lá, mas não está, e me tapa, que é impermanente. Não, ela falou me tapa e tendrel. Tendrel é interdependência, originação interdependente. Então, eu entendi um pouquinho do que ela falou, mas como uma instrução do que contemplar, porque eu vi que era uma contemplação que elas faziam. Não funcionou muito, mas eu senti que ela tinha realização naquilo, mas por uma limitação de linguagem ela não foi capaz de transmitir. E aí, logo, alguns dias depois, eu fui colocada em retiro completamente fechado, onde só a Lopum, né, que era quem estava me dando as transmissões, ia junto com a tradutora e a Gecko, ninguém mais podia ir. E eu lembro de, durante os dias de retiro fechado, eu me lembrar que eu queria recitar também, contemplar, porque eu entendi que não era uma mera recitação, porque a recitação das 4 qualidades incomensuráveis não é uma mera recitação, é uma meditação analítica, é uma contemplação. Então eu entendi que esses 4, que eu entendi que eram 4 coisas, também era uma contemplação. Mas aí eu me toquei que eu já estava assim, já tinha dever de casa demais, eu já estava pedindo coisa demais, eu achei que era melhor deixar para uma outra ocasião. Só que aconteceu o terremoto, eu tive que ir para a Índia, voltei para a Índia, comecei a Shedra, conciliar a intensidade de práticas que me foi pedida, o cumprimento de práticas que me foi pedido com a Shedra, foi bem intenso. De vez em quando, quando eu sentava de manhã e fazia as minhas recitações antes de sair da cama, eu sempre me lembrava que eu queria fazer essa contemplação, mas não gerou, sabe, assim, um raciocínio suficiente. Aí, corta para um belo dia, eu estou acompanhando ensinamentos do Dokam Rinpoche na internet, e o Dokam Rinpoche, que estava lá no Amitabha, é um retiro que tem do Amitabha, e ele está falando exatamente sobre as acumulações do Bodhisattva, e ele fala sobre a acumulação de sabedoria. E ele fala, quando eu era pequenininho, lá no monastério, me foi passada uma instrução de contemplação diária que eu mantenho até hoje.
ela é a base da minha contemplação diária para desenvolvimento de prajna, de sabedoria. E daí ele fala em inglês. As 4 frases que a monja tentou falar para mim, mas ela não conseguia. Mas quando eu fui ouvindo do Kampa Rinpoche, me deu uma alegria, porque eu falei, isso, agora eu sei o que elas dizem. E ele passou essas instruções para o retiro, né, para as pessoas fazerem. E aí eu tomei isso, né, passei a fazer como uma prática diária minha. Mas o bonito dessa história também é que agora, quando eu aceitei, né, o pedido do Lama Lawan de fazer essas partilhas online, claro, comuniquei o Gyawan Drupa, ele me passou instruções, disse, né, algumas coisas a respeito, falou para eu conversar com o Dokam Rinpoche, eu conversei com o Dokam Rinpoche, também muito amoroso, deu instruções, orientou, e ele disse, assim, abre aspas, you have the permission to use all that you listen from me, personally, from audio or from video, and you must share that. Traduzindo, você tem, isso é muito importante, você tem a permissão e a autorização para partilhar com outros o que você ouviu de mim, pessoalmente, em áudio ou em vídeo. Quando ele falou isso, foi assim, é por causa daquela contemplação que ele está dizendo isso. É óbvio que não é só por isso, mas é porque eu queria muito partilhar com vocês, né? E quando eu digo partilhar com vocês, não era pensando já nesses nossos encontros, mas era pensando quando nós estivéssemos juntos, né? Mas eu não ouvi do Kampa Rinpoche, frente a frente, essa instrução. Eu ouvi através de um vídeo. Ele estava dentro do Druka Amitabha dando ensinamentos e eu estava participando online. E, mais do que isso, eu recebi, sim, aquela monja que não foi capaz de me clarear perfeitamente as palavras. Mas, apesar de eu ter integrado isso na minha prática formal, sabe quando você fica assim, será que eu posso e devo partilhar com outros? Como? Faça isso como uma prática formal? Agora, eu não só posso, mas eu devo. Porque ele disse, you have the permission and the authorization. Então, eu estou partilhando com vocês, e aí eu peço para ser colocada essa contemplação diária na tela, porque aí depois vocês podem voltar, né, e assistir, que fica, né, na internet, e vocês podem copiar. Eu vou passar por essas contemplações, que já pode ser colocada na tela, eu vou brevemente passar, e aí nós vamos fazer as nossas dedicações, e nós vamos concluir o nosso encontro. E semana que vem, nós vamos retomar a partir dessa contemplação. E aí eu deixo como um deverzinho de casa. Procurem aplicar pelo menos 2 minutinhos, 5 minutinhos, 10 minutinhos, todos os dias dessa semana, a essa contemplação, a essa meditação analítica. Porque aí, semana que vem, quando nós formos conversar, a nossa conversa já vai fluir, nós estando... a nossa experiência já vai estar mais ou menos, digamos assim, na mesma fragrância, no mesmo sabor, porque vocês já experimentaram um pouquinho do que é essa contemplação diária. Então, quando vocês forem fazer a prática de vocês, né, aqueles que já acordam e fazem as contemplações antes de começar o dia, se puderem, eu não estou pedindo para vocês mudarem nada. O aniversário dela vai ser, é dia 30. Pediram para fazer a prece da Jitsuma Tenzin Palmo? Podemos sim. Está dizendo hoje? Ou fazer, deve ser fazer hoje, né? Aniversário dia 30, isso mesmo. Então a gente faz a prece dela hoje, sim. É óbvio, eu fico sempre muito feliz. Então, assim, eu não quero que ninguém mude a prática diária que tem. Mas se você puder incluir essas 4 contemplaçõezinhas, eu vou ficar muito feliz, porque eu vou estar cumprindo um dever que eu tenho, né, como monja, de transmitir aquilo que eu recebi, tá bem? Então, é uma contemplação. Você vai pegar... semana que vem a gente vai detalhar como que ela pode ser feita mais. Mas nessa semaninha, você apenas vai contemplar
essas 4 frases. Então, a primeira frase: todos os fenômenos são como reflexo num espelho. Todos os fenômenos são como um reflexo num espelho. Dá para a gente entender o que isso significa. Semana que vem a gente vai trabalhar mais. Eles são claros e detalhados na aparência, na imagem. Então, gere essa experiência mesmo, de imaginar alguma coisa ser refletida num espelho. Então, lembre-se, todos os fenômenos são como um reflexo num espelho. Quando um objeto é refletido num espelho, ele é super vívido, ele é super claro, é super detalhado na aparência, na imagem. Terceiro item. Porém, a verdadeira natureza desses fenômenos, ou seja, a natureza intrínseca, inerente, ela não pode ser tocada, ela não pode ser agarrada, ela não pode ser sustentada. A natureza inerente desses fenômenos, ela está para além de palavras, para além de qualquer explicação racional ou natureza inerente. Quarto ponto. Esses fenômenos, ou seja, referindo a todos os fenômenos, eles surgem e passam a existir porque causas e condições surgem juntas e ao mesmo tempo. É extraordinário, né? Porque vocês veem, são instruções e contemplações muito simples e autoexplicativas para quem já tem um contato mínimo com o Dharma. Eu tenho certeza que um percentual muito grande do que está sendo comunicado nesses 4 tópicos está muito evidente para nós. Mas semana que vem a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Então, o que eu peço para vocês nessa semana é apenas contemplem essas 4 frases. Não precisam se preocupar em mais detalhes, se é para pegar exemplo, porque sim, quando nós fazemos essas práticas com mais detalhes, a gente inclui, né, aspectos mais sofisticados. Mas durante um bom período, eu vou pedir para que vocês ainda sigam apenas contemplando essas 4 frases. E aí já pode colocar a prece de dedicação dos méritos. E sim, se tiver a prece da Jitsuma Tenzin Palmo, por favor, coloque. Também, após a prece de longa vida à sua santidade Gyawan Drupa. E o que eu peço para vocês, quando vocês estiverem contemplando esses 4 tópicos, lembrem-se que há praticantes de grande realização no mundo inteiro que usam esse roteiro de prática. E dentre esses praticantes de grande realização, há alguns que, inclusive, são grandes mestres, que são lamas raízes, guru raízes de vocês. Tais como Dokhampa Rinpoche, que disse, essa é uma prática que me foi passado quando eu era bem pequeno, ainda dentro do monastério, e eu mantenho como uma prática diária. E eu posso afirmar que boa parte, não posso dizer que todas, né, mas que boa parte das monjas do Druka Amitabha Mountain, que as monjas sêniores recitam essa contemplação diária. E que muito possivelmente, não posso falar, mas muito possivelmente elas tenham até recebido do próprio Gyawan Drupa, ou de outras fontes. Isso não é nenhum problema. Né? E que eu partilho para vocês como algo muito precioso que eu recebi. Que, considerando todas as outras instruções que eu já tinha, né, ao longo do caminho, né, essa contemplação ela veio assim como uma cerejinha, cortando aspectos cognitivos, realmente gerando uma experiência. Né? Então, eu ofereço e convido a vocês a partilharem, né, dessa prática ao longo da semana. Tá bem? Então, aspirando que algum mérito tenha advindo, né, do nosso encontro e que qualquer mérito que eventualmente tenha sido gerado, que ele não fique
limitado à nossa esfera pessoal, mas que todos os seres que nos virem, nos ouvirem, nos tocarem, ou só se lembrarem de nós, eles possam ser profundamente beneficiados. Gewa dei kyanan senchen kung, idanti pecho kung changyu ne, tampe do kung ishin tu gyu ne, dorje chanki gopanyo to isho. Gewa dan pecho la ne tenki, chanchu chenpe salamatin. Ache du shinyo le gyawadang, nyanto gongku pewe shisho. Através dessa virtude, possam todos os seres, vastos como o espaço infinito, purificar por completo o acúmulo das negatividades e dos obscurecimentos, realizar todos os seus propósitos pretendidos tal como imaginados e rapidamente alcançar o estado de Vajradhara. Por vidas, através da prática constante do genuíno Dharma, até que eu acesse o solo da grande iluminação, possa eu ser vitoriosa no combate aos 4 maras e obstrutores, e possam sinais auspiciosos se mostrarem através do desenvolvimento da experiência e da realização. Agora, prece de saúde e longa vida à sua santidade Gyanendrupa. Nós vamos recitar uma vez em tibetano e 2 em português. Onsoti dushipunki jime dorje zini chite zo pema kapega yeranwanchu trupa choki je shaptuta ten shentong lundru isho. Detentor do Vajra, destemido subjugador dos 4 maras, tesouro de compaixão, atividade manifesta de Pema Kapo, ó Drupa, Senhor do Dharma, poderoso Senhor do Supremo Conhecimento, possa você ter definitivamente uma longa vida e seus desejos serem espontaneamente realizados. Detentor do Vajra, destemido subjugador dos 4 maras, tesouro de compaixão, atividade manifesta de Pema Kapo, ó Drupa, Senhor do Dharma, poderoso Senhor do Supremo Conhecimento, possa você ter definitivamente uma longa vida e seus desejos serem espontaneamente realizados. Agora nós vamos recitar a prece de saúde e longa vida de Tsuma Tenzin Palmo, que estará fazendo aniversário dia 30. Então, uma ocasião preciosa, né, para nós dedicarmos prece a ela. Eu vou recitar uma vez só em tibetano, como forma de honrar, né, ao Dokamba Rinpoche, lá de Tashijong, que escreveu essa prece a ela, e também como uma forma de honrar, né, a conexão dela com Dokamba Rinpoche, né, prévio, né, que foi o mestre com quem ela teve a conexão física durante a vida do prévio Cantor Rinpoche, e aí depois nós recitamos 3 vezes em português, tá bem? Onsoti Onchotsawa Tsungki Jimlaki Dongyo Tempa Mejung Simpechi Chotapewe Belbeng Jetsumo Chapeteng Shi Tengle Tashisho. Gloriosa, aquela que é a mais importante e sagrada, aquela que, através das bênçãos das 3 joias e das 3 raízes, espalha os incríveis ensinamentos da linhagem do significado último, em longas distâncias, de um modo vasto, de um lado ao outro do mundo. Possa você ter uma longa vida e possam suas atividades iluminadas florescer e aumentar. Gloriosa, aquela que é a mais importante e sagrada, aquela que, através das bênçãos das 3 joias e das 3 raízes, espalha os incríveis ensinamentos da linhagem do significado último,
em longas distâncias, de um modo vasto, de um lado ao outro do mundo. Possa você ter uma longa vida e possam suas atividades iluminadas florescer e aumentar. Gloriosa, aquela que é a mais importante e sagrada, aquela que através das bênçãos das 3 joias e das 3 raízes espalha os incríveis ensinamentos da linhagem do significado último, em longas distâncias, de um modo vasto, de um lado ao outro do mundo. Possa você ter uma longa vida e possam suas atividades iluminadas florescer e aumentar. Então, muito, muito obrigada, queridos. Eu terminei um pouquinho tarde, né? Desculpa, se alguém precisou sair, não tem problema nenhum, né? Então, hoje eu vou passar rapidinho aqui, só dando uma olhadinha no povo, e aí quem precisa sair já pode ir indo, tá bom? Espero que vocês tenham uma boa semana. Olhando a carinha de vocês aqui, eba! Boa semana, boas práticas. Hã? Eita, não estou conseguindo puxar, só consegui puxar o primeiro, como é que chama? Primeiro blocozinho de imagens. Então, vamos ver se eu consigo puxar. Vamos ver se consigo. Dá um cliquezinho nas bolinhas. Que bolinhas? Bolinhas. Nas bolinhas. Mas aí aparece só o nome. Eu queria ver a carinha de vocês. Como é que eu faço para ver? As pessoas desligaram o vídeo delas. Elas têm que ligar o vídeo delas para a monja ver. Então não sejam tímidos. Apareceram só alguns. Vamos ver se alguém mais foi corajoso de mostrar a carinha. Apareceu! Não sejam tímidos. Vocês me fazem felizes quando vocês me deixam ver vocês. Eba! Que bom! Que bom, queridos. Muito feliz. E tá frio, hein? Tem gente de roupinha de lã aí. Eita! Coisa boa. Ei, queridos. Que alegria. Não é? É muito bom, Alegria muito grande. bom. Eita. Então é isso, queridos. Boa semana, boas práticas, né? Estão sempre nas minhas preces, né? O Brasil como um todo. Né? Essa semana encontrei com alguns mestres, eu precisei ir na Shedra, aí pedi Choknim Rinpoche colocar, né, vocês em prece, mas eu sei que ele já deve estar, porque ele tem muitos alunos no Brasil. A Jetsuma Tenzin Palmo está fazendo preces para vocês, a Damananda, lá na Tailândia, está fazendo prece para vocês, e quando eu digo ela fazendo prece, não é só ela, todo o monastério deles está, né, dedicando preces ao Brasil como um todo, né? Então, Uau. aspirar que logo, logo, né, as coisas mudem e que logo, logo a gente também vai estar juntos pessoalmente, né? Então tá bom, queridos. Grande beijo. Tashi dele, queridos. Fiquem bem, tá? Tchauzinho. Bye, bye. Vou desligar, tá bom? Tchauzinho, queridos. Tchau. Oh, Tenzin Jampala. Tashi dele, Chodrola. Tashi dele. Savila mala gusum gui bahashin bosulwa